Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Vou transmitir a liturgia de 19 de janeiro de 2022, quarta-feira da segunda semana do tempo comum, na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo. É a liturgia que é veiculada nas celebrações. Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, a cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração cumpre-se o ofício do dia. Antífona da entrada. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a nossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 32 a 33, 37 e 40 a 51. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: sou por acaso um cão, para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra
se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim, Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor, graças a Deus. É uma bela história do Antigo Testamento, hein? Davi bate o gigante com uma funda e uma pedra. Davi venceu então o gigante que desdenhou de Deus, hein? Pois é, esse gigante desdenhou de Deus e foi morto. O gigante Golias. Não é uma história impressionante essa, né? Davi era um pequeno judeu, pequenino, pastor de ovelhas, mas não se intimidou, pois tinha Deus com ele. Que coisa bonita, né? Olha, essa história é contada em muitos filmes. Aconselho vocês a verem algum filme que fala sobre esse confronto em que o imponderável aconteceu, né? Ninguém esperava que Davi fosse vencer, nem o rei Saul esperava. Mas Davi estava com Deus e obteve a vitória contra o gigante Golias. Vamos agora ao Salmo responsorial, o Salmo 144, versículos 1º, 2º, 9 ao 10º, refrão 1º-A. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Repitamos, bendito seja meu Senhor. Retificando, bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas da harpa louvar-vos. A vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Repitamos, bendito seja meu Senhor. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Vamos à aclamação ao Santo Evangelho, um canto que tem um texto de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doença entre o povo. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos do 1º ao 6º. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam
para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, à liturgia comentada sobre o Evangelho, de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novalianca.com.br. Um olhar de indignação. Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. No meio da sinagoga, Jesus faz uma pergunta: é lícito ou não salvar uma vida em dia de sábado? O que está em questão é certa hierarquia de mandamentos e preceitos. E existe para os judeus um valor supremo, a vida humana. Para preservá-la, era lícito quebrar qualquer preceito, com 3 exceções: a interdição do homicídio, mesmo como autodefesa, do adultério e da idolatria. No caso de risco iminente de idolatria, os sábios do Talmud admitiam até o suicídio. Foi assim que os defensores da fortaleza de Massada preferiram matar-se a se renderem aos romanos que sitiavam a montanha. Diante da pergunta de Jesus na sinagoga, todos se calam, mesmo conhecendo a resposta. É o sinal claro da má consciência. Esperavam que Jesus curasse no sábado para, a seguir, acusá-lo de impiedade. Em sua indiferença para com o aleijado, de certa forma, repetem a pergunta de Caim: sou eu, por acaso, o guarda de meu irmão? E o irmão está ali, bem à frente deles, o homem de mão seca. Se fosse o jumento caído no fosso em pleno sábado, correriam para retirá-lo. Já o homem aleijado deveria esperar pelo dia seguinte, se algum médico se dispusesse a cuidar dele. Daí o olhar de Jesus, olhar de indignação. No latim da Vulgata, Jesus olhou em volta com ira. É das raras situações em que Jesus apareceu dominado por sentimento dessa natureza. Antes o vemos calmo, amoroso, comovido com a dor alheia, até mesmo com lágrimas pelo amigo morto. O que é que deixa Jesus irado? É a perda do sentido do sagrado, como quando expulsa mercadores do templo, e a indiferença diante das necessidades dos pequenos deste mundo, sejam as criancinhas espantadas pelos discípulos, os leprosos marginalizados pela sociedade ou os enfermos, como este homem de mão seca. Examinemos nossa própria vida. Qual será o olhar de Jesus sobre nós, levando-se em conta nossas atitudes nestas duas situações? O respeito pelas coisas sagradas e nossa acolhida aos mais abandonados. Afinal, há 2 tipos de templo onde Deus habita: o templo material, feito de pedras, madeira, alvenaria, como a Basílica Romana e a capelinha no alto do morro, e o templo humano, o coração do homem e da mulher, onde habita o Espírito de Deus. Como está a nossa veneração ao templo do Senhor? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, tu me tomaste a mão direita. Salmo 73, versículo 23.
Vamos agora ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor. Ou seja, ele é redentorista e escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizá-lo à vontade, acessando o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Santo do dia 19 de janeiro, São Mário. A memória de São Mário está ligada ao martírio do século III. Junto com ele está a memória de outros mártires. Maria, sua esposa, Audífax e Ábaco, supostamente seus filhos, e o padre Valentim. Os 5 testemunhos foram narrados cerca de um século depois dos fatos, o que dificulta separar fatos de tradições orais. A tradição conta que Mário e sua família eram originários da Pérsia e foram para Roma venerar os túmulos de Pedro e Paulo. Olha, foram venerar os túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Nos arredores da cidade, acabaram ajudando o padre Valentim a enterrar os corpos de 260 mártires que jaziam decapitados e abandonados ao lado de uma estrada. Meu Deus, que carnificina, hein? 260 mártires. Eles foram flagrados no cemitério e presos. Todos morreram, pois não renegaram a fé em Jesus e se recusaram a prestar culto ao imperador. Os homens foram decapitados na Via Cornélia e Marta, mesmo informando que ainda não havia recebido o batismo, também morreu afogada num poço fora dos muros de Roma. Reflexão. Ainda que fruto de tradição antiquíssima, a história de Mário é exemplo de uma vida familiar íntegra e unida. Assumir a fé em Cristo e testemunhar em família esta fé garantiu-lhe a glória dos altares. Que nossas famílias sejam celeiros de fé e que ensinemos aos filhos e netos o amor ao Pai do céu, nosso Deus. Oração, rezemos. Senhor Jesus, ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo e que vives pelos séculos junto ao Pai, aumenta nossa fé, robustece nossa esperança e dá-nos beber da fonte de teu amor, para que não declinem nossas forças enquanto peregrinamos até a Jerusalém celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Mário, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, Deus onipotente. Ele proverá, se aquilo que você pede for para o seu bem. E do aramaico dialeto de Jesus eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos. Não importa, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final, o fim da história. Todos serão julgados, muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Se você quer o céu, o paraíso, a vida em plenitude, a felicidade em plenitude, a vida ao lado de Deus após essa passagem terrena, arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Nós pecamos a todo momento, por pensamentos, palavras, omissões. O pecado vem do demônio, é o mal do mundo. Seja humilde, reconheça que é pecador. Nesse mundo nós somos vermes, somos pó, somos indignos servos. Por isso é importante a humildade, esse reconhecimento de que somos pecadores. E ao pedir perdão,
Deus nos perdoa imediatamente. Perdão, Senhor, pelos meus pecados a cada átimo de segundo. Shalom, a paz.